Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre notícia. Objetivos: ler e interpretar trechos de uma notícia reconhecendo suas características. Reconhecer a finalidade de uma notícia. Reconhecer os elementos composicionais do gênero. Você costuma ler notícias em jornal impresso, em jornal online, onde você lê, na verdade? E mais, você compartilha notícias na rede social? Que cuidados você tem? Já pensou em desenvolver algo que beneficie as pessoas? Forme um trio. Opa! Formar um trio? Formar um trio. Ou uma dupla, se preferir, também pode ser assim. E elaborem ideias que possam ajudar pessoas. Para isso, você vai acessar o Padlet, tá? Então, nós vamos usar o Padlet para poder fazer isso. Faz aí, que eu te aguardo aqui. Que bacana, vocês tiveram excelentes ideias, não foi? Então te convido a conhecer uma outra ideia na notícia. Vamos checar a fonte. Então, www.sonoticiaboa.com. A manchete: brasileiros criam talas de bagaço para substituir gesso, viram fertilizantes. Então, por Andréia Facina, do dia 18 de agosto de 2021. A empresa do RN pretende agora expandir para o mercado internacional. A atividade 1 já pressupõe uma análise disso. Então, empresa do Rio Grande do Norte pretende agora expandir, para o mercado internacional. Olha a foto. O que você vê? Uma tala substituindo o quê? O gesso, colorida, bonita, diferente. Então, na letra A da atividade 1, quero saber onde as notícias circulam, se elas pertencem a que campo de atuação e mais. Na letra B, quais são as principais características das notícias? Faz aí, eu já retorno conferir contigo.
Voltei, gabaritar contigo atividade 1. Onde as notícias circulam? Em jornais, revistas, outros periódicos impressos, televisivos, radiofônicos ou digitais. E a que campo elas pertencem? Elas pertencem ao campo de atuação jornalístico. Quais as principais características das notícias, né? Então, a saber, elas são como? De cunho informativo, os textos são relativamente curtos, circulam nos meios de comunicação. Em relação à linguagem, o que podemos comentar? Que a linguagem é formal, clara e objetiva. Em relação aos títulos, nós temos 2 títulos, o título principal e o auxiliar, né? Também são escritos em que pessoa? Em terceira pessoa. Com isso, nós temos o discurso o quê? Indireto. E relatam fatos reais, atuais e cotidianos. Combinado? Te convido a prosseguirmos a leitura do texto, que é: brasileiros estão produzindo talas biodegradáveis que reduzem até 17% o tempo de mobilização e tratamento de membros fraturados. A empresa do Rio Grande do Norte, chamada Fixit, é especializada em impressão 3D e produz desde 2015 próteses ortopédicas, neurológicas e reumatológicas a partir de ácido poliático feito de cana-de-açúcar, milho e bagaço de beterraba. Além disso, graças ao design, o material é adaptável à anatomia de cada paciente. Prof, quais as características de uma notícia? Temos então a manchete ou título principal, que costuma ser composto de frases pequenas e atrativas e revela o assunto principal que será tratado em seguida. Também temos o título auxiliar, cuja função qual é? Complementar o título principal, acrescentando-lhe apenas o quê? Algumas informações. No nosso exemplo aqui, ó, fica bem nítido, observe. A manchete ou título principal. Brasileiros criam talas de bagaço para substituir gesso, viram fertilizantes. A partir do título, eu já sei, né, da manchete, do que vai tratar o texto. E o texto auxiliar, ele complementa o principal. Olha o que ele já diz. A empresa do Rio Grande do Norte pretende agora expandir para o mercado internacional. É uma complementação. Que outras características temos? Temos o lead, e no lead nós temos os elementos essenciais da notícia. Então eu posso dizer onde aconteceu o fato, com quem, o que, quando, como, porquê e qual foi o assunto. Então, nessa parte, eu tenho que ter as informações que respondam a estes questionamentos. A seguir, eu monto o quê? O corpo da notícia propriamente dito. Então, é um detalhamento maior dos fatos, de modo a fazer o quê? Destacar os detalhes mais importantes e o como, fundamentais para a compreensão do interlocutor. Vamos continuar com a nossa leitura da notícia? Vem comigo! Competição. A Fixit nasceu de uma competição na incubadora Empreende da Universidade Potiguar e ganhou destaque no Brasil, já se preparando para uma expansão internacional. As soluções Fixit são fabricadas por meio da tecnologia de impressão 3D e substituem as tradicionais órteses de gesso, além de muito resistentes. Elas são impermeáveis, antialérgicas e a limpeza das órteses é mais prática e simples. Outra vantagem é que elas são ventiladas e desta forma os pacientes podem sentir mais conforto e liberdade durante o tempo de tratamento, o que gera um processo de recuperação mais tranquilo. Expansão. A Fixit mudou para um modelo de franquia para chegar a todo o Brasil, além de ampliar a produção para todos os tamanhos e modelos possíveis, de acordo com a necessidade do público. Dessa forma, as próteses se tornaram uma excelente alternativa para substituir o gesso. Segundo Felipe Neves, cofundador da empresa, houve uma mudança do negócio para torná-lo mais acessível e tornar a cadeia de distribuição mais sustentável, incluindo a forma de vender.
Reduzimos consideravelmente o transporte de produtos e o consumo de combustíveis fósseis. Então, aqui na nossa iconografia, ó, você já observa a nova tecnologia do qual ele está relatando aqui no texto. Com isso, chegamos à atividade 2. Então, qual é a grande pergunta? Vamos interpretá-la? De acordo com o trecho da notícia, quais são as vantagens das talas biodegradáveis? Ou seja, estas talas, em relação às anteriores, quais são as vantagens? Nós vimos aqui, ó, uma descrição no texto contando sobre isso. Então, agora você retoma o texto e faz aí, que eu te aguardo aqui sempre. Voltei. Quais são as vantagens, então? Você releu o texto,
Visualmente já dá para ver algumas vantagens, né? A questão até da higienização, por exemplo. Aqui no texto já coloca que elas são como resistentes, impermeáveis, antialérgicas, de fácil limpeza, ventiladas, dá mais conforto. Então, resumindo, eu poderia dizer assim, ó, fazer em tópicos. Observe. Substituem as tradicionais órteses de gesso, né? Muito resistentes, impermeáveis, né? Antialérgicas, limpeza das órteses é mais prática e simples. Só no impermeáveis já dá uma grande vantagem, porque em relação ao anterior, que era gesso, o que acontecia com o gesso quando você molhava? Exatamente, derretia, né? Dissolvia. Com isso, nós temos agora a análise de uma outra notícia. Então, checando a fonte, né? Só notícia boa, eu tenho a manchete. Brasileiros criam substância que aumenta a durabilidade de alimentos. Quando foi criada esta notícia? No dia 15 de agosto de 2021. Qual é a manchete, né? Ou seja, o texto auxiliar aqui. O que eu vejo aqui como subtítulo? Amadurecimento dos alimentos pode se prolongar por até 23 dias. Então, ó, com revestimento, sem revestimento. Vamos ver o que isso efetivamente faz. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará criaram uma substância que reveste frutas e hortaliças e é capaz de aumentar a durabilidade desses alimentos. O produto é feito com uma base de soro de leite e óleo essencial de erva doce. A eficiência do revestimento foi comprovada após testes feitos com mamão-papaya. Os resultados indicaram que, com o revestimento, houve aumento de até 10 dias no tempo de vida útil do alimento. Enquanto o mamão sem revestimento mudou sua coloração em 13 dias, o revestido com a substância brasileira chegou no mesmo estágio em 23 dias. Toda a pesquisa foi realizada pelo Departamento de Engenharia de Alimentos, vinculado ao Centro de Ciências Agrárias, da UFSC. A atividade 3, o que eu quero saber de você então? Qual é a finalidade das notícias lidas? Você leu uma notícia no começo sobre o gesso, sobre as próteses lá, e a outra notícia que você leu agora aqui, ó, é sobre durabilidade de alimentos. Identifique para mim a finalidade. Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei. Então, finalidade das notícias. A notícia 2, o que eu percebo? Que ela está informando o quê? Sobre a substância que aumenta a durabilidade dos alimentos. A notícia 1, retomando aqui com vocês, o que eu noto? Já a partir da manchete, eu já vejo o quê? Que os brasileiros criaram talas de bagaço para substituir gesso que viram fertilizante. Com isso, como eu posso, então, chegar aqui e gabaritar isso? Eu posso colocar da seguinte maneira, ó. A finalidade da notícia 1 é informar que os brasileiros desenvolveram e estão produzindo talas biodegradáveis que reduzem em até 17% o tempo de imobilização e tratamento de membros fraturados e talas de bagaço para substituir o gesso. Então tem uma dupla finalidade, né? O primeiro aspecto positivo é reduzir o tempo em 17%. Imagine, 17% a menos são significativos para quem estava com aquele gesso incômodo que aquecia. E mais, né? O produto é biodegradável. Então, além do conforto, das vantagens da limpeza, o que mais ele tem? Ele não agride o meio ambiente, né? Ele é feito de produtos que vão se decompor. A segunda notícia mostra o quê? Que os pesquisadores criaram, então, o que agora? Uma substância que reveste frutas e hortaliças e é capaz de aumentar o quê? A durabilidade desses alimentos em até 10 dias no tempo de vida útil do alimento. Se você considerar o transporte do alimento até uma determinada região, mais o tempo que ele leva para chegar às prateleiras de supermercado e hortifruti, isso faz com que, ao chegar no ponto de venda, o produto ainda tenha uma durabilidade maior. Você leva para casa e ele não está maduro no dia seguinte, né? Não precisa de tanto tempo, por exemplo, da câmara fria. Você já observou que os produtos, às vezes, comprados duram muito pouco em casa, você já tem que quase ter um consumo imediato? Então, se nós analisarmos em termos de Brasil, onde o transporte usa o modal rodoviário, isso é um grande ganho, né? 10 dias dá muito tempo. Imagine, lá do Nordeste, aqui para o Sul, muitas frutas vêm de lá. Então, dá uma diferença incrível. E a outra questão também. Então, comparando as duas notícias, nós vemos o quê? Muitas vantagens. O que aprendemos? Nós reconhecemos características e elementos composicionais e as funções. Então, retome aqui comigo as principais características da notícia, né? Dos elementos composicionais. Vamos ver no passo a passo? Te convido. Primeira característica, a manchete e o título principal. A segunda, o título auxiliar. A terceira, o lead. E a quarta, o corpo da notícia propriamente dito. Então, dentro da síntese do que aprendemos, nós já aprendemos isso. Também reconhecemos a finalidade das notícias, informar, nos manter atualizados. Confere? E por último, conhecemos o quê? As novas tecnologias que preservam o meio ambiente. Neste vídeo, falamos sobre notícia. Espero que vocês tenham gostado e até breve.